Estamos prontos? O culto tem 3 partes. Na primeira parte, nós adoramos. Na segunda parte, nós nos expomos à palavra de Deus para mudar a nossa mente. Estão comigo? Sei que vocês se sentaram agora, estou achando vocês esquisitos. A TGF veio hoje para o culto. Veio ou não veio? Estou achando estranho. Esse negócio está estranho por aqui hoje. Aleluia! Meu Deus! Acorda, vaso! Diga glória! Oxi! Tá vendo que negócio é esse? Gatinho morto na ladeira. Não pode, vaso. É leão! Acorda! Acho que é a luz apagada. Deve ser isso. Culto tem 3 partes. Qual é a primeira parte? Adoração, louvor, não é? Qual é a primeira parte do culto? Aleluia, tu adorou, vaso? De verdade mesmo? O louvor é o fruto daqueles que confessaram a Jesus, ok? Então quem confessou a Jesus tem louvor nos lábios. Qual é a segunda parte do culto? Nos expor a palavra para mudar a mente. Por que a gente precisa mudar a mente? Porque não existe arrependimento sem mudança de mente, ok? Não existe arrependimento sem mudança de mente. A gente diz assim, o que é arrependimento? Arrependimento é, primeiro, reconhecer que errou. Segunda parte, deixar o erro. Não é assim? A figura de quem está num trem, percebeu que passou da estação. Então, qual é a primeira coisa que o cara faz? Se toca que passou da estação. Mas qual é a segunda atitude? Desce, vaso. Se tu está vendo que a estação não está certa, então desce. Para quê? Para pegar o trem para a estação correta. Então isso é arrependimento. Primeiro, eu reconheço que errei. Segundo, eu desço do meu erro. E terceiro, eu faço o quê? Faço o que é certo. Ok. Mas tudo isso só ocorre se primeiro houve uma mudança na mente. Todo o processo de arrependimento primeiro pressupõe mudança na mente, que vai gerar resultados, que vai gerar frutos. Compreende? Então, eu faço aquilo que eu entendo. Aquilo que eu não entendo, eu não faço. Então, por isso que a palavra arrependimento primeiro significa metanoia. Mude mente, mude a mente. Romanos capítulo 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma vontade boa, agradável e perfeita para nós experimentarmos. Estão comigo? Mas se não existe mudança na mente, não vai existir arrependimento e, portanto, não vai existir experimentar a boa, e perfeita e agradável vontade de Deus. A primeira coisa que precisamos para entrar no reino de Deus, para desfrutar do reino de Deus, é de arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos, chegou o reino. Estão comigo? Então, se não há arrependimento, não tem acesso ao reino de Deus. Mas como é que se arrepende? Mudando a mente. Como é que eu mudo a mente? Me expondo à palavra, ouvindo a palavra. Por isso que antes de Jesus curar, antes de operar milagres, antes de fazer morto ressuscitar, Jesus prega. Jesus ensina. Você, igreja, carrega uma mensagem. Mais do que milagres, mais do que contas pagas, mais do que isso, você carrega uma mensagem. A mensagem é mais poderosa. Tudo no universo começou com uma palavra. A pobreza começou com uma palavra, mas a prosperidade também. Jesus disse, vá pregar aos pobres, porque se eles ouviram o evangelho, vão deixar de ser pobres. Aí você diz, pastor, eu estou um bocado de tempo pobre, ainda não mudou. A esperança é a última que morre. Foi legal não, né essa? Vou mudar. Vocês estão comigo? Então veja bem, irmãos. A gente precisa expor a palavra para mudar o pensamento, para mudar o comportamento. Jesus disse, pregue para que o pobre, pregue o evangelho do reino ao pobre.
Na minha ideia, Jesus não estava dizendo, fique um pobre mais esclarecido. Ele estava dizendo, receba revelação para você sair de onde você está. Amém, queridos? Como é que isso acontece? Mudando a mente. Aí você diz, ainda não aconteceu. Significa dizer que você precisa mais da graça. Nós estamos aprendendo, deixa eu só pular aqui, a terceira parte do culto é o quê? Ofertas, dízimos. Essa parte é culto, amém? Talvez essa parte você diz, pastor, onde é que abre a porta para mim sair? Essa parte do culto sempre é feita no final, então o senhor diz logo qual é o horário que é para mim já ir saindo. Fica na paz, o culto tem 3 partes. Você adora com seus louvores, você se expõe à palavra, mas também você adora ministrando suas ofertas ao Senhor. Amém? São 3 partes do culto. Muito bem. Perdi meu raciocínio, que eu ia falar sobre a pobreza, mas eu quero pregar sobre outra coisa. O fato é que nós precisamos nos expor à palavra para mudar a mente, para mudar o comportamento. É essa parte que eu estava me referindo, ok? Ok, então se Jesus fala para pregar o pobre e ele continuou pobre, significa dizer que a graça não funciona, que o evangelho não funciona? Não, significa dizer que ainda não houve um start, um instalar na mente para entender o que foi feito para ele. Queridos, por incrível que pareça, parece que tudo na nossa vida é uma janelinha que se abre dentro de nós, ou então uma janelinha que se fecha. Ok? Quando um entendimento chega, você muda. Nem que você não queira. Ok? Então o que é que gera mudanças em nós? Entendimento. Acontece um estalo aqui na mente e você entendeu algo que antes você não estava entendendo. É como se estivesse andando em trevas e você não vê o que está fazendo, para onde está andando. Mas quando acontece um entendimento, acontece um estalo e o seu comportamento muda imediatamente. Isso é metanoia, ok? Isso é arrependimento. É isso que gera o fruto do arrependimento. Por que é que nós precisamos nos expor à palavra? Porque sem a palavra não existirá revelação da vontade de Deus a nosso respeito. Por isso que a minha ideia aqui é te apresentar 3 mensagens fundamentais. Durante toda a minha vida, creio que serão essas 3 mensagens que eu tenho que pregar. Porque nós, antes de qualquer coisa, nós carregamos uma mensagem. Amém? Antes de qualquer coisa, nós carregamos uma mensagem. O que muda a vida de uma pessoa é a mensagem que ela leva, a mensagem que ela carrega na sua própria vida. Ok? Quais são as 3 mensagens? Primeira mensagem é: o Pai me ama. Segunda mensagem é: a graça do Filho me alcançou. E a terceira mensagem é: o Espírito Santo quer ter comunhão com você. Amém? Então diga comigo: amor do Pai, graça do Filho, comunhão do Espírito. Quais são as 3 mensagens que eu tenho que ser fera nelas? Eu tenho que entrar nas Escrituras dizendo: Espírito Santo, me dê revelação sobre essas verdades, porque senão eu morro. Eu sou ignorante, eu sou estúpido a respeito dessas verdades. E porque eu sou estúpido acerca dessas verdades, eu estou sendo roubado naquilo que é direito meu. Essa semana eu assisti um filme, O Menino que Descobriu o Vento. Filme besta, mas é bom. Menino que Descobriu o Vento. Tem uma cena que chamou minha muita atenção. É um filme que se passa na África, a história de uma família muito pobre de Mavedesi. E o governo não ajuda. E o fato é que a história daquela família é de mal a pior. Mas tinha um meninozinho que teve acesso à escola, e esse menino teve a ideia de criar um catavento, de gerar energia a partir do vento, e a partir disso puxar água da cacimba para poder regar a terra e não depender de chuva para poder ter colheitas. Fantástico, esse é o enredo do filme. Mas tem uma parte que me chamou muita atenção, que foi uma parte em que a família tinha uma moça, um rapazinho de talvez 15 anos e uma criança de braço ainda.
E a moça que já era mais de 18, ela planejou fugir de casa porque ela disse, é uma boca a menos para sustentar. Então tinha um rapaz que era professor e queria casar com ela, fugir na verdade. E ela planejou, escreveu um bilhete para a mãe, mas a mãe descobriu o bilhete antes. Quando a mãe descobriu, pegou ela, brigou com ela muito sério, e aí a mãe disse uma frase: você só vai crer quando eu arrancar um braço meu para você comer. Você não, o que a mãe está dizendo é, você não crê que eu vou suprir você, mesmo na necessidade que nós estamos. E nessa necessidade que a família estava vivendo, o pai não comia. Só tinha uma refeição durante o dia e na refeição o pai pulava e passava para a mãe, para a criança, para o outro, mas ele ficava sem comer. E a mãe, quando foi confrontar a filha, disse, você não sabe que eu sou capaz de arrancar o meu braço para você comer? Vocês estão comigo? E naquele instante, os tapas viraram num longo abraço e lágrimas, e a filha não foi embora naquele instante. A história ainda foi depois, uma outra circunstância, mas eu quero chamar a atenção para esse fato. Você vai precisar ver eu arrancar um braço para saber que eu não vou deixar faltar para você? Essa consciência é que nos falta acerca do ser de Deus. E por não termos a consciência de quem Deus é, e do tanto que é o seu amor por nós, nós somos roubados naquilo que é direito nosso. Amém? Eu vou ler contigo aqui um texto de João capítulo 10, versículo 26. Eu quero falar hoje sobre a segurança. Segurança. Nós estamos falando, domingo passado falamos sobre Deus é poderoso para nos fazer abundar em toda a graça. Estão comigo? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Isso empolga você ou não? Seu coração fica triste quando você... Mas eu posso mudar a mensagem. É bom descobrir acerca do amado. É ruim viver com uma pessoa que você não sabe o que ele pensa. Que você não sabe os seus sentimentos, que você não sabe os seus sonhos. É ruim viver com uma pessoa assim. É como viver com um estranho. Você não compartilha. São duas coisas estranhas vivendo no mesmo ambiente. O relacionamento com Deus pode ser assim. Então, se não te empolga conhecer acerca do teu amado, vai ver que essa relação está bem fria. Está bem distante. Porque se a minha relação com Deus está bem aquecida, eu estou louco para saber o que passa na mente dele, o que passa no seu coração, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, o que ele espera de mim, o que ele tem para mim, o que ele já comprou para mim. Amém? Então isso me empolga muito. E o meu interesse aqui é que a gente descubra essas coisas. A nossa oração como igreja é: Deus, me dê espírito de sabedoria e de revelação para eu conhecer Jesus e para eu descobrir o que ele fez por mim. Porque se eu descobrir estas coisas, nunca mais eu serei preso. O Senhor disse, Jesus falou, você conhecerá a verdade e você andará completamente livre. O que é que torna a gente livre? Verdade. É a verdade que nos torna livre, palavras que nos tornam livres. Jesus fala, se você permanecer em mim, as minhas palavras em você, você produzirá frutos, são palavras. O homem não vive de comida, de pão, ele vive de palavras que procedem da boca de Deus. Se o meu coração não está carregado de palavras que procedem da boca de Deus, eu estou morto. Aí você diz, não pastor, eu tenho a Bíblia que eu leio lá em casa. Não adianta. A palavra de Deus é aquela que ele fala a você. Vocês estão comigo? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E eu não estou me referindo ao registro das Escrituras. Eu estou me referindo àquilo que Deus ministra a você, que Deus fala a você. Por que eu digo isso? O apóstolo Paulo falou em Efésios, no livro de Efésios, dizendo
que Cristo purifica a sua igreja por meio da palavra. Cristo tira as rugas, Ele tira as manchas, Ele tira as imperfeições, limpando-a, lavando-a por meio da palavra. Então significa dizer que Cristo fala à sua igreja. Aleluia! Eu vou pregar, vaso! Se tu não pregar comigo, eu prego só. Aleluia! Há um manto sobre vós. Glória a Deus. Né, vaso? Muito bem. Então, pega essas coisas que você está ouvindo. Muito bem. Então, quero falar com você sobre Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Por que é importante a gente conhecer sobre toda a graça? Porque é a única forma que você tem de reinar em vida, de desfrutar o que Deus planejou para você. Ele é poderoso para vos fazer abundar em toda a graça. Então quer dizer que eu posso desfrutar de 0,5 da graça? Pode. 0,02 da graça? Posso. Ou eu posso desfrutar de 100% da graça. Desfrutando de 100% da graça, o que aconteceu comigo? Eu fiquei cheio até a inteira plenitude de Deus. Se você espremer, vai sair Deus. O que houve? Toda a graça, plenitude de toda a graça. Então no domingo passado nós falamos, e a primeira coisa que a abundância da graça gera em nós é o santo temor a Deus. É um arbítrio dentro de nós que nos guarda e que nos protege. Não precisamos de fiscais sobre nós, porque nós temos um livre arbítrio, nós temos um arbítrio, um juiz dentro de nós, que não é mau, que não é cruel, mas que nos ama e nos conduz. Amém? Há dentro de vocês a unção do santo, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque vocês têm a unção do santo e ela vos ensinará todas as coisas. Jesus disse, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas se o Espírito vier, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Irmãos, é desejo de Deus instruir os seus santos. Instruir. Isaías 50, versículo 4, como um pai instrui o seu filho, assim o Senhor, como um professor que ensina o seu filho, que desperta para ensinar, assim o Senhor. Esse texto diz que o Senhor me desperta todas as manhãs, me desperta como uma criança que acorda para estudar, para aprender. Ele me deu a língua do erudito para que eu saiba palavras. Saiba o quê? Palavras. Deus tem mistério com palavras, o negócio é palavra. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Semear o quê? Eu disse palavras. Amém? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente, mas veio um outro chamado inimigo e semeou uma semente ruim. E a semente ruim gerou joio, mas a boa semente gerou trigo que produz bons frutos para aquele que semeou. Estão comigo? Então, o que é isso? Palavras. Então veja, precisamos conhecer sobre toda a graça. Eu falei que toda a graça quer gerar em mim o temor do Senhor. E a segunda coisa, toda a graça quer afetar os meus filhos. Para quê? Para que os meus filhos sejam poderosos na terra. Os vossos filhos serão poderosos sobre a terra. Falamos sobre isso. E hoje eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre você, a graça gerando em você segurança eterna. A graça proveu para nós segurança eterna. Salmo de número 91, o salmo mágico. Existem alguns textos mágicos. Um deles é o Salmo 91. Se você abrir sua Bíblia, colocar na mesa, sua casa estará protegida. Um outro texto que você pode abrir é a oração do Pai Nosso. Se você abrir a oração do Pai Nosso, sua casa estará protegida. Um outro texto que você pode usar, Salmo 23. Abra no Salmo 23 e a sua casa nenhum mal entrará ali. É mágico. Salmo 91 é mágico. Mas quando é que ele é mágico? Quando as suas verdades estão implantadas no coração daquele que fala. Vocês estão comigo? Salmo 91. Como é que diz?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habita seguro. Meu Deus, já comecei a ficar avivado. Escuta isso, vaso. Você bota o Salmo 91 aberto nessa verdade tão poderosa, mas ela não está no coração. Ela não está na mente, ela não está no seu espírito, ela não se apregou a você. É a Bíblia que está aberta, ela não precisa estar aberta. Ela tem que estar gravada no coração. Salmo 91, como é que é? Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansa seguro. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Cristo. Durante muito tempo eu pensei que era uma caverna que Deus levava a gente. O esconderijo do Altíssimo habita seguro. O esconderijo do Altíssimo é Cristo. Quanto mais você tem revelação da graça, daquilo que Cristo fez por você, o que é graça? A gente já falou aqui sobre vários conceitos de graça, e eu lhe dei mais um. O que é graça? É receber o que Cristo merece, enquanto Ele recebe o que você merece. Isso é graça. O que é graça? É troca. O que é graça? Substituição. Quem você era, Cristo se tornou, para que você se tornasse o que Ele é. Isso é graça. O que há de tão extraordinário na graça? É que ela se adquire, tudo aquilo que ela dá, se adquire por fé. Não por algo que eu faça, não por algo que eu mereça, mas porque Ele fez e eu criei. Ele disse, se você crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não disse se você fizer, ele disse se você crer. Como dizem as Escrituras. Jesus falou, ei, escuta, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu vou aliviar vocês. Escuta, irmão, essa palavra de Jesus, com certeza, ele estava falando para pessoas que já frequentavam a igreja de sua época. Mas mesmo frequentando a igreja, eles estavam cansados e sobrecarregados de culpas, de medos, de incredulidade, de pavores, de inseguranças. E Jesus fala, se você está com medo, se você está inseguro, se você está cansado, Ele diz, vem a mim, e eu vou aliviar você. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim. E vai acontecer algo com a sua alma. Você vai encontrar o quê? Descanso. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Com medo? Não, descansa seguro. Aquele que teme ao Senhor, a Bíblia diz, não teme o pavor do mal. Não teme más notícia, porque o seu coração está firme. Porque o seu coração está seguro. Irmãos, não é pensamento positivo. Do tipo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Dobra o dedo, vai acontecer. Meu Deus, Ave Maria, vai acontecer. Isso não é fé, isso é desespero. A fé é descansar no que Ele já fez. Se eu conseguir entender e saber o que Ele fez, eu vou estar seguro. Porque eu vou entender que graça não se recebe por mérito, se recebe porque creu no mérito dele, não no meu. Amém, queridos? Então essa é uma distinção que nós precisamos fazer. Toda a graça quer trazer para mim segurança eterna. Segurança eterna. Nós precisamos de segurança. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Você lembra que quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim? Você lembra? Adão, o Senhor disse, né? Vocês lembram da história? A gente conta todo dia, né? Se tem uma história que a gente fala demais, cara, é a queda. Por que será? Porque ali é Gênesis. Gênesis quer dizer começo. Então, tudo que veio depois tem sua explicação ali. Começo. Volte para o começo e você entende o fim. Por isso que a gente está sempre voltando. Então escuta, o Senhor colocou 2 árvores lá. Aliás, colocou o jardim, pôs o homem dentro e disse, coma de tudo. Só não coma de uma árvore.
a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dessa. Porque se você comer, você morre. Adão e a sua esposa resolveram comer exatamente a que Deus disse para não comer. Depois que ele comeu, o Senhor chama eles para conversa, dá a sentença de cada um, mas depois vem a sentença mais cruel. E qual é a sentença cruel? O Senhor o expulsou do jardim. Vocês estão comigo ainda? O Senhor o expulsou do jardim. E quando o Senhor o expulsou do jardim, diz que ele colocou um anjo na porta do jardim, com uma espada de fogo, para que, em hipótese alguma, Adão voltasse e entrasse naquele jardim. Quando a gente olha essa história, ela é uma história chocante. Porque ao mesmo tempo que eu vejo Deus me amando, eu vejo Ele me enxotando de casa. Mas escuta que coisa interessante. Porque tem coisas, muitas coisas, que a gente não entende. Até mesmo o enxotar de Deus, enxotar Adão do Éden, é uma expressão do seu eterno amor. Por quê? Porque nós não entendemos o conceito de eternidade. O Senhor disse: aqui está diante de você a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele fez isso, ele ficou amaldiçoado. Porque ele comeu de uma árvore que o Senhor disse: não coma. Maldição veio sobre ele. Maldição veio sobre a terra. Maldição veio sobre os animais, veio sobre as árvores. A terra fechou a mão. O homem tinha que trabalhar com o suor do seu rosto. Porque ele comeu de uma árvore que o Senhor disse: não coma, aqui tem morte. Não come, não come. Ele comeu. Se por acaso Deus tivesse deixado Adão ali e ele comesse da árvore da vida, ferrou tudo. O que Deus faz? Você não pode entrar na eternidade carregando esse fardo que agora veio sobre você. Vocês estão comigo? Então olha que coisa linda. O que Deus faz? Escuta. Se você tivesse uma enxaqueca. Ontem a Ellen estava me falando sobre a sua enxaqueca cruel. Eu digo: Ellen, como é que está a gravidez e tal? Ela disse: pastor, estou tendo uma enxaqueca violenta. Aliás, ela teve, né? Um monte de gente para acudi-la. Eu sei o que é isso. Minha esposa às vezes tem esse troço. E é terrível. Agora imagine só. Enxaqueca dói feito o quê? Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que têm para ir debaixo do chuveiro, tomam um remédio, não funciona. Tem uma série de coisas. Enxaqueca é do cão. Literalmente. Agora imagine que você tem enxaqueca. E você entra na eternidade com enxaqueca. O que significa dizer? Para sempre. Eternamente, sempre. Você estará com enxaqueca. Deus não queria seus filhos com enxaqueca. Queria os seus filhos plenamente curados. Plenamente suprido. Tendo sempre tudo em toda suficiência. Mas Adão estava com enxaqueca. E Deus disse: você não pode ir para a eternidade desse jeito. Para você entrar na eternidade, eu vou entrar no tempo para salvar você. Então Deus parou tudo. Botou Adão fora. Trancou a porta. E disse: agora deixa eu resgatar todas as coisas. Deixa eu restaurar todas as coisas. E uma vez restaurado todas as coisas, eu devolvo a eternidade a vocês. Restaurados, curados, para desfrutar daquilo que Cristo fez.
Passaram-se milhares de anos e nenhum de nós conseguiu. Então ele teve que enviar Jesus para cumprir toda a lei, para ser justo e perfeito em tudo, sem nunca pecar, para que os que crescem nele recebessem dele a sua justiça. Isso é graça. Então escuta bem, Deus entrou na história para salvar o homem, porque ele estava com enxaqueca. Você imagina o que é entrar na eternidade com enxaqueca? Passar um dia de enxaqueca é o inferno. E a eternidade é o quê? É uma dor desgraçada. Então o que Jesus vem? Ele vem restaurar todas as coisas, para nós podermos entrar onde não há pranto, onde não há choro, onde não há lamento, onde não há angústia, onde todas as coisas foram feitas novas novamente. Você está nesse processo, no processo de redenção, no processo de restauração. Para quê? Para que você seja conduzido até o ponto em que você vai receber toda a graça. Para que você tenha sempre tudo em toda a suficiência. Ok? Então, baseado nisso, nós vamos ler João capítulo 10, versículo 26. Isso te ajuda em alguma coisa que você está ouvindo? Esses entendimentos das coisas de Deus você não recebe um dia. Essas janelinhas da mente vão ser abertas com o tempo. Às vezes é por muito bater numa mesma tecla, bater numa mesma tecla, bater numa mesma tecla, bater numa mesma tecla. Quando chega um dia, faz uma zoadinha na sua cabeça. Caraca, eu entendi. Vocês estão comigo? Então escute. João capítulo 10, versículo 26. Deixa eu ler o versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Escute isso. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Eu já vos tenho dito, mas vocês não creem. Quando a gente lê a história desse povo aqui, a gente diz, cara, como esses caras são malvados? Como esses caras são malvados? Por quê? Porque eles estavam convivendo com Jesus. Jesus estava curando leprosos. Aquilo não se fazia todo dia. Aquilo era raríssimo de acontecer na terra. Jesus abria a vista dos cegos. Isso era raríssimo de acontecer. Jesus ressuscitou mortos. Isso era raríssimo de acontecer. Então, Jesus está aqui num determinado lugar e alguém chega e diz assim, conta pra gente se o Senhor é realmente o Cristo. Aí ele fala, mas eu tenho feito tantas as coisas. Eu tenho dito tantas as coisas e vocês não creem. Está comigo? Vocês não creem. Eu fico me perguntando assim, a gente olha para eles e diz, cara, esses caras são um bando de abestados, porque não creem. Vendo, não creem. Eu pergunto, será que não é igualzinho a gente? Que mesmo a gente ouvindo aquilo que o Senhor fala, mesmo nós tendo as Escrituras, mesmo nós tendo o Espírito Santo, mesmo Ele tendo falado tantas, nós não cremos. E por que eu digo que não cremos? Porque não fazemos. A prova de que a fé está presente é porque fazemos. Estão comigo? Se eu digo que creio e não tem ação correspondente, não tem fé presente. Ação é que diz o que está dentro de mim. A minha ação diz o que está dentro de mim. Então veja, Jesus fala, vocês não conseguem crer.
Aí ele diz coisa muito pesada, ele diz assim: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Percebe que mais uma vez aqui estamos falando de palavras? As minhas ovelhas, vocês não são das minhas ovelhas porque não crê. E por que não crê? Porque vocês não ouvem as minhas palavras. Não ouvem as minhas palavras. Não tem a atitude certa no coração. Presta atenção. Jesus falou isso em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, ele disse: vejam como vocês ouvem. Porque dependendo do modo como vocês ouvem, vocês vão ter em acréscimo ou vocês vão ser roubados. Isso. Aleluia. Luquinha, cadê tu? Luquinha saiu? Fugiu? Vai lá, vaso. Glória a Deus. Está uma luta para ouvir essa palavra? Eu estou percebendo que está. Vocês pensam que é brincadeira? Não é brincadeira não, vaso. Existe uma briga tão grande nesse momento de disposição da Bíblia que você não tem noção. Briga pelo quê? Pela sua mente, pela sua atenção, pelo seu coração. Você que pensa. Há uma briga do inferno. 1000 pensamentos passam na sua cabeça, roubando a sua atenção. Porque se você entender, vai haver mudanças. Tudo só depende de um romper na mente aqui. Assim. Só isso. É uma janelinha que se abre e a vida floresce. Tudo acontece. Tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. E por que eu não estou vendo manifesto? Falta abrir algo na mente, para você enxergar Jesus e o que Ele fez por você. Uma vez que isso aconteceu, Ele disse: vocês vão reinar em vida. Vocês vão desfrutar da abundante graça. Fé só existe se você entende. Se não entende, não tem fé. Se não tem fé, não desfruta. Então escute. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa assim: poxa, Jesus está fazendo acepção, porque Ele disse as minhas ovelhas. Então quer dizer que tem aquelas que não é ovelhas dele, está correto? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E quem não me segue? Porque não é minha ovelha. Aí você diz: nossa, será que eu sou ovelha de Jesus? Deixa eu te contar aqui uma história. Mateus capítulo 13. Jesus conta uma parábola. Por favor, me dá teu coração. Eu sei quando você não me dá seu coração. Amém? Tem conexão, vaso. Eu sei. Jesus sabia até o que os caras pensavam. Por quê? Porque tem conexão entre quem fala e quem recebe. Eu sei. Eu sei que você está com dificuldade. Escuta isso. Uns são ovelhas de Jesus e outras não são. Quem são as que são ovelhas de Jesus? As que ouvem a sua voz e seguem. Mas escute isso aqui que eu vou lhe dizer. Jesus contou uma parábola. E ele estava contando as parábolas para explicar como é o reino dos céus. E ele disse assim: o reino dos céus é como um homem que estava procurando pedras preciosas. Escute isso. Um homem que buscava pedras preciosas. E ele estava então passando por um determinado lugar. E ele topou com uma pedra muito preciosa. E o que ele fez? Cavou um buraco. Enterrou a pedra. Foi em casa, pegou todos os recursos que tinha. Talvez até vendeu a casa e deixou a família na rua. Porque aquela pedra era muito preciosa. Então ele correu ao dono daquela propriedade e disse: eu quero comprar a propriedade.
porque o que ele queria era a pedra. Durante toda a minha vida, eu entendi que esta parábola se explica assim: quem é aquela pedra? Aquela pedra é Jesus. Quem é o que procura pedras preciosas? Sou eu. Topei em Jesus, fui na minha casa, me desfiz de tudo para poder comprar aquela pedra. Irmão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Qual é o entendimento correto disso aqui? O que procura pedras preciosas, na verdade, é Jesus. Ele veio à terra buscando perdidos, buscando pedras preciosas, mas que estão jogadas no campo em algum lugar, sem ser lapidada, sem ser construída, sem ser aperfeiçoada, sem ser embelezada, lá, jogada no campo. Mas ele é um buscador de pedras preciosas. Nesse sentido, quem é a pedra preciosa? Eu e você. E quem é o buscador de pedras preciosas? Jesus. E o que ele faz? Ele encontrou você e ficou desesperado no seu coração, dizendo: eu preciso ter você. Eu preciso ter você. E não importa que preço seja necessário pagar, eu terei você. Para não correr o risco de perder você, ele não foi ao negociante dizer: quero essa pedra. Não. Ele disse: eu quero tudo. Porque dentro do tudo está você. Você é a pedra preciosa, de inigualável valor, que o buscador de pedra achou, e para ter você, comprou todo o campo. E o que é todo o campo? É todo o mundo. Deus amou o mundo. Ele comprou o campo inteiro, só para achar você. O campo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João, no seu evangelho, aliás, na sua epístola, ele vai dizer assim: Cristo, melhor dizendo, Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo. Então Deus comprou a terra, Deus comprou o mundo, Deus comprou tudo, Deus comprou o campo. Porque dentro do campo tem pedras preciosas. E ele é um buscador de pedras preciosas. Agora, quando a gente lê esse texto, a gente vê a crueldade. Porque Jesus diz: eu comprei o mundo, eu comprei a terra, mas tem uns que mesmo assim não creem. Tem uns que mesmo assim não abrem o coração. Tem muitos que mesmo assim não se lançam, não se jogam, não querem. E se assim ocorre, Jesus não pode fazer mais nada. Já está feito, ok? Mas então quero falar sobre a segurança daqueles que estão no esconderijo do Altíssimo Jesus. Versículo seguinte, ele diz, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. No versículo seguinte, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Escuta isso, irmãos. Eu lhes dou a vida eterna. Então escuta, se você ouviu falar de Jesus, veio fé no seu coração, e você foi a Jesus para receber pela fé o que Ele fez para você, não o que você merece, porque a fé recebe a graça, e o que a graça faz? Dá a você o que Jesus merece, e dá a Ele o que você merece. Por isso que Jesus foi moído. A Bíblia fala que Deus moeu Jesus,
E agradou a Deus fazê-lo enfermar. Por quê? Porque Jesus era o meu pecado. Ele assumiu quem eu era. E Deus agradou fazer isso, porque ao fazer isso, Ele poderia me dar o que o seu filho merecia. Então veja, Jesus fala, se você ouve as minhas palavras e crê, Ele disse, eu lhe dou a vida eterna. Qual é a segunda sentença que Jesus fala? Ele disse, jamais você perecerá. O que é que significa jamais? Nunca. Em hipótese alguma, de jeito nenhum. Jamais perecerá. A outra declaração que ele diz: ninguém pode arrebatar da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá tomar da minha mão. O que é isso aqui, amados? A segurança eterna de quem está guardado em Jesus. Estão comigo? Quem está guardado em Jesus? É isso aqui que acontece. Eu lhe dou a vida eterna. Jamais você perecerá. Ninguém poderá tomar você das minhas mãos. Por que isso é importante? Porque isso é fundamental para o seu relacionamento. Imagine duas pessoas casadas, ou um casal de namorados, que estão pensando em noivar. Mas todo dia que o marido sai para trabalhar, a esposa não sabe se ele vai voltar para casa. Mas não é de acidente não, é porque uma outra mulher pode ter carregado ele. Imagine que tipo de inferno essa mulher vive. A insegurança. Eu não sei se ele me ama, eu não sei se vai me abandonar, eu não sei o que será a minha vida daqui a um mês, não sei o que será a minha vida daqui a 2 meses, eu não sei. Uma série de problemas psicológicos, com certeza, virão sobre aquela mulher. Por causa de quê? Da insegurança. Eu não sei, eu não posso me firmar, eu não posso me estabelecer, porque eu não tenho segurança. Não tem cabeça para estudar, não tem cabeça para educar filho, não tem cabeça para cuidar das crianças, da casa, para nada, porque não tem o quê? Segurança. Mas se eu te disser que é desse jeito que vivem milhares e milhares de filhos de Deus, amanhece o dia, não foram muito bem, pisou na jaca algumas vezes, e logo vem o pensamento, estou ferrado, Deus me abandonou, estou ferrado, o inferno me aguarda, #partiu. É o meu destino. O que acontece com esse coração? Ele não está seguro no amor do Pai. Na verdade, ele nem sabe que tem pai. Porque uma das coisas que a abundante graça vai trazer é, você tem pai. É restaurar paternidade. E por que isso é importante, restaurar a paternidade? Porque uma vez filho, é feito herança. É tornado herdeiro. João capítulo 1, versículo 12, Jesus fala assim, João fala assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Escuta isso. Mas todos quanto receberam, a estes que receberam, ele deu o poder de se tornar filho. Escuta isso. Então quer dizer que foi dado um poder para se tornar filho. Quem? Aquele que creu. Creu em quê? Na abundante graça. Que Jesus veio para manifestar graça.
E o que é graça? Receber o que ele merece. E dar a ele o que eu mereço. Por isso Jesus sofreu o castigo, para eu ser aceito como filho. Então, João falou no capítulo 1, todos quanto creram, a este foi dado o poder de se tornar filho. Raciocina comigo o que significa receber o poder de se tornar filho. No nosso mundo, é aquele documento, aquele certificado que acontece, que a gente recebe quando casa. Recebeu o poder de se tornar filho. Aqueles que creram, recebeu o poder, ou seja, um documento, um certificado, um selo garantidor. Vocês estão comigo? Escuta isso. Lá no livro de Apocalipse está escrito que quando o Senhor se sentar para julgar a terra, serão abertos os livros e o livro. Então existe os livros e existe um livro. E o que é esse livro? O livro da vida. E ele disse, todos aqueles cujos nomes foram achados escritos nesse livro, não foram julgados, mas entraram para a recompensa eterna. Eles estavam escritos no livro da vida, mas havia os livros. E o que tinha nesses livros? O registro de tudo quanto foi feito. Mas havia um livro, que era o livro do registro de nascimento. Aqueles que creram, aqueles que receberam da graça, da abundante graça, Deus lhes deu o poder de se tornar filho. E uma vez filho, herdeiro juntamente com Cristo. Agora veja que coisa interessante. Vocês já viram muita gente atravessando mar, atravessando lagos para entrar nos Estados Unidos ilegalmente? Porque eles entendem que nos Estados Unidos vão ter uma vida melhor, uma vida mais fácil, vão ganhar mais, vão prosperar mais, não é assim? Quando é que acontece uma sorte imensa? Quando consegue casar com um americano e receber direito, poder de se tornar cidadão americano. Por que é tão difícil? Porque uma vez que você se tornou cidadão americano, os Estados Unidos dizem, você é nosso. O que é meu, é teu. O que é direito no nosso reino, é teu. Direito de cidadão. O João falou, quando você recebe, quando você crê no que Jesus fez, você recebe de Deus o poder de se tornar filho. Não é cidadão americano. É cidadão do céu. Hebreus 13 diz, vocês não se achegaram ao monte que está queimando em fogos. Vocês se achegaram ao monte Sião. Vocês se achegaram à cidade celestial. Vocês se achegaram à igreja dos primogênitos. Vocês se achegaram ao Pai dos Espíritos. Vocês se achegaram a um nível muito superior. Esse é o lugar que aqueles que se tornaram filhos chegam. Amém, queridos? Então escuta só o que esse texto está dizendo. Escute isso. Você creu, é minha ovelha, ouviu minha voz, é minha ovelha. Você me segue, você ouve a minha voz e me segue. Deixa eu te perguntar, você está seguindo Jesus? Porque você pode seguir muitas coisas, mas a pergunta é, você está seguindo Jesus? Você está aprendendo dele, você está ouvindo dele, porque quem dá a vida eterna é ele.
O meu dever de pregador é te conduzir a Cristo, porque Ele te salva. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o pastor, não é o pregador, não é a igreja, é Ele. Se você ouve a minha voz, Jesus está falando com você. Ele fala com você. Você reconhece a sua voz quando Ele lhe instrui? Vou te fazer uma pergunta, você é ovelha ou é bode? A ovelha, ela é mansa. A ovelha segue o seu pastor. O que o bode faz? Vai pular nos lajeiros, nas pedras. Sobe as montanhas, é rebelde. O pastor fala, o bode não obedece. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e segue. Aí Jesus fala, a este eu dou a vida eterna. A este jamais perecerá eternamente. Ele disse, ninguém jamais o tomará da minha mão. Você compreende sobre essa segurança? Deus me deu a vida eterna, você é filho. Me diga uma coisa, tem alguma coisa que você possa fazer para mudar a sua condição de filho? Você já viu aqueles filhos que brigam com os pais dizendo, você não é mais minha mãe? Já viu isso? Você não é mais meu pai. Aí o pai chega e diz assim, cala a boca, macho. Aí o pai chega e diz assim, você não é mais meu filho, né? Fora de casa, vá embora. Adiantou de nada. Vocês estão comigo? Nunca, se tem uma condição que não muda, nunca é a condição de filho. Lascado, estrupiado, sujo, mendigo, cabelo fedorento, podre, é filho. Nada muda a condição de filho. E nada muda a condição de pai. É besteira dizer, você não é mais meu pai, uma ova, meu irmão. Qualquer lugar do mundo que você for, mamãe vai ser sempre sua mamãe e papai vai ser sempre seu papai. Eternamente não muda. Aqueles que o receberam, a estes deu o poder de se tornar não filho do José, não filho da Maria, não filho do Joaquim, filho de Deus. Condição que não muda. Eterna. Filho. Aquele que vem a mim, eu dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém tomará da minha mão. São esses tipos de consciência que nós precisamos ter. Veja, no dia que Adão comeu a árvore do jardim, que não devia comer, o que aconteceu com ele? Abriu uma consciência dentro dele. E a consciência era de quê? A consciência de quem ele era. Qual era a consciência que ele tinha antes? A consciência de quem descansa naquilo que Deus fez. Escuta isso. Por favor. Eu sei que vocês não estão entendendo essa mensagem. Eu sei. Porque isso aqui tem tanta preciosidade. Mas ela precisa cair num coração que está sedento e faminto por conhecer o Pai. Qual era a consciência que Adão tinha antes de comer da árvore que não podia? Ele tinha a consciência de descansar naquilo que o Pai fez. Adão não teve que plantar uma árvore. Adão não teve que criar nenhum rio. Adão não teve que botar o ouro que tinha naqueles rios. E a Bíblia fala que era rio de muito ouro. Abundância de ouro naqueles rios. Adão não precisou colocar nada daquele ouro, Deus pôs. Qual era o trabalho de Adão? Descansa no trabalho consumado. Deus descansou de toda a sua obra. Deus criou no sexto dia e no sétimo dia descansou. Qual era o trabalho de Adão? Desfruta do meu trabalho consumado. Eu fiz.
você desfruta. Eu fiz, você desfruta. O que é isso? Graça. Eu fiz, você desfruta. Quando o Senhor falou para o seu povo, dizendo, vocês vão entrar na terra da promessa, e lá vocês vão habitar em casa que vocês não construíram. Vão desfrutar de plantações que vocês não plantaram. O que é isso? Graça. Entrar em ambientes que você não fez, Deus fez. E você fez o quê? Só desfrutou da obra consumada. Tudo está feito. Desfruta. Entra, come, descansa. Qual foi a palavra que Jesus fez, que Jesus disse quando morreu na cruz? Vamos só recapitular. Deus terminou de criar no sexto dia, e a Bíblia fala, e ele descansou de tudo que fez. Qual era o trabalho de Adão? Desfruta da obra consumada. Eu fiz. Quando Adão pecou, uma consciência se abriu, e a consciência era Adão, agora tinha consciência dele, não da obra consumada. Quando ele teve consciência dele, ele teve medo e se escondeu e empobreceu. Ok? Passou-se o tempo, Jesus veio. E quando ele está na cruz, o seu último suspiro é, tudo está consumado. Queridos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu vi um pregador falando isso, eu vou dizer também, é muito legal. Uma curiosidade interessante aqui, no tabernáculo, onde se oferecia os sacrifícios a Deus, não tinha cadeira. Tinha mesa. Tinha pães sobre a mesa. Os sacerdotes trabalhavam em pé. Coitados. Eram funcionários parecidos com a vicunha. Tinha que ser em pé. Assim eram os sacerdotes. Não tinha cadeira. Passaram milhares de anos trabalhando em pé. Pão, mesa, mas não tinha cadeira. Aí Jesus chega, o sacerdote perfeito, oferece um sacrifício de uma vez para sempre, e ele diz, está consumado. Por que é que não tinha cadeira? Porque o sacerdote não podia se assentar. E por que não podia se assentar? Porque o seu trabalho não tinha terminado. Amanhã outro viria para fazer a mesma coisa, amanhã outro viria para fazer a mesma coisa, amanhã outro viria, até que veio ele. Quem? Há quem diga que lá no tabernáculo, onde Jesus estava lá em Nazaré, tinha uma cadeira que ninguém se assentava. Há quem diga, não sei, eu não estava lá, não tem... Há quem diga que tinha uma cadeira que ninguém se assentava. Tinha cadeira que todos se assentavam e uma, tipo aquela da rainha, que ninguém se assentava. Por quê? Porque aquela cadeira era especial. Então chega um dia, Jesus foi batizado, foi tentado no deserto, e diz a Bíblia que ele voltou no poder do Espírito. Entrou na sinagoga, pediu o livro e abriu o livro em Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Para abrir a vista dos cegos, para libertar os oprimidos. Aí ele termina dizendo assim, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí a Bíblia diz que nessa hora ele pegou a escritura, entregou ao servo e se assentou. E quando se assentou, o povo ficou indignado, porque com certeza ele não se assentou na cadeira de costume. Ele se assentou numa cadeira exclusiva, que aquele a quem eles esperavam chegou. E se assentou, como quem diz, está feito, desfruta da obra consumada, está feito. Os sacerdotes não podiam se assentar, ele podia, porque o seu trabalho foi consumado. Não há mais nada a ser feito, apenas descansar no que ele fez. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam na obra consumada, não na obra que você faz,
na obra que ele fez. Os que creram receberam o poder de se tornar filho. E esse título, essa condição, não há quem possa mudar. É filho. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1 que o poder que opera em nós é o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo ele assentar acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e qualquer nome que se possa referir, não apenas no presente século, mas no vindouro também. O que significa dizer Cristo está assentado e eu estou assentado com Ele? Aí você diz, não pastor, eu estou assentado aqui. O teu corpo está. Teu espírito não. Deus é Pai dos espíritos. Você está assentado em Cristo, acima, muito acima. O que eu quero chamar a sua atenção? Desfrute do que Cristo fez, não do que você faz. Aqueles que creram nisso, eu lhes dei vida eterna. Aqueles que creram nisso, eles jamais perecerão. Então, nesse sentido, você não conhece derrota. Você conhece vitória. Amém? Jamais perecerão. Eu tenho medo de cair. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, que era assim: Pai, segura a minha mão. Pai, segura a minha mão. Aí dizia assim: tenho medo de cair. Oh, Pai, não deixa não. Segura a minha mão. E a gente chorava tanto. Porque eu tenho muito medo de cair. O medo presente significa dizer que você está tendo consciência de você, não da obra consumada, não do jardim que ele aprontou, de você. Amém? A quem que ele deu vida eterna? A quem que ele disse que jamais perecerão? A quem que ele disse que jamais tomarão da mão do meu Pai? Aqueles que creram no que ele fez. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é de qualquer jeito, é como a Escritura diz, do seu coração vai fluir rios de água viva. Aleluia. Qual é a palavra que eu estou trazendo para você hoje? Descanse. Não tenha medo. Fique seguro. Deus me ama quando o dia amanhece. Deus me ama ao meio-dia. Deus me ama ao final de dia. Não há nada que eu faça que mude o seu amor por mim. Onde abundou o pecado, a graça foi maior. Onde abundou o pecado, a graça foi maior. Isso quer dizer que eu vou botar para lascar agora, no pecado? Claro que não, não é verdade? Vocês entendem isso? Tem gente que tem medo de dizer essa frase. Porque eles vão entender, então agora eu posso botar para lascar no pecado, porque afinal de contas não há nada que eu faça que mude o amor de Deus por mim, então pronto, vou. Não é assim que significa. O que significa é você estar seguro no seu amor. E não há nada que você faça, pisou na jaca, seguro no seu amor. A fonte é eterna, não para de jorrar. Se você crê no que Cristo fez em seu lugar, significa dizer que já deu certo. Jamais perecerão, já deu certo. E não é pensamento positivo, é convicção segura no coração. Vai dar certo, 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 vai dar certo. Peraí, deixa eu dizer 3, 4 vezes, vai dar certo. Não, isso não é fé. É desespero. A fé é descansar no que ele já fez. Amém? Jesus não vai fazer, ele já fez. Está feito. Está consumado. Tudo está consumado. Está pago. Liquidado. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa seguro. Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.